Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lívia, sou advogada e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos fazendo uma análise jurídica sobre séries e filmes. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série nova que eu comecei a ver, que eu não sabia que existia e que eu tô gostando bastante, que chama The Good Fight, ou Boa Luta. Ela é como se fosse uma continuação da série The Good Wife, que eu gostava muito de assistir. E agora, nessa nova série, ela traz a Diana, que é uma advogada que já trabalhava na série The Good Wife, e também alguns outros personagens que também já estavam na outra série, com alguns personagens novos, dentre os quais a Rose Leslie, que é a Ygritte do Game of Thrones. E eu tô gostando bastante da atuação dela. Eu tô ainda na primeira temporada, nos primeiros episódios da primeira temporada, mas eu tô gostando bastante de como a série tá sendo conduzida, tá bem legal. Então também fica a recomendação. Eu tô assistindo no Prime Video da Amazon, não sei se tem em outros lugares pra assistir, mas compensa muito, é muito legal. Mas eu tô gostando bastante e recomendo pra quem gosta de séries jurídicas, pra quem é advogado, né, e já não tá satisfeito de ver direito das 8 às 5 da tarde, quer ver também depois do horário expediente. Mas é uma série que vale a pena. Ainda mais porque ela traz, assim, um glamour na advocacia, a questão do Tribunal de Justiça. A justiça americana ela é bem diferente, né, ela é muito mais teatral e argumentativa, bem diferente do Brasil, então é legal. É legal pra ver como que é diferente. Não só o direito, mas a forma de atuar o direito lá. E os atores são bons, então é tudo bom, tô gostando muito da série e vamos lá pro vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o segundo episódio da primeira temporada da série The Good Fight. Esse episódio chama Primeira Semana. E o que ele envolve? Ele envolve a primeira semana de trabalho da Maya, que é interpretada pela Rose Leslie, ou a Ygritte do Game of Thrones, e ela acaba indo trabalhar em como se fosse um trabalho pro bono, gratuito, em favor de um sindicato. Por que eu gostei desse episódio? Porque é meio raro ter episódios falando sobre direito do trabalho. Então, quando eu vi esse episódio, eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre ele. E o que acontece? É uma parceria do escritório que a Maya tá com um sindicato para poder ir lá dar alguns aconselhamentos jurídicos para os trabalhadores. E dando essa análise, ela chega a uma pessoa que traz um problema, que é o seguinte, é um trabalhador, é um vendedor e ele vende calçados. E a empresa acaba tendo um prejuízo e tem que achar um culpado, né? Então acaba pegando esse empregado, faz um interrogatório de 7 horas, usando um método chamado na série de método Friedman, para conseguir uma confissão. E esse empregado, ele fala que ele não fez isso, mas ele acabou sendo interrogado, acabou confessando, porque estava sendo pressionado depois de 7 horas, assinou a confissão e a empresa começou a descontar 40% do salário dele para compensar o prejuízo que ela teve. E, além disso, previu que se ele quisesse reclamar alguma coisa envolvendo esse termo de confissão e os descontos, seria feito por meio da arbitragem. E outra coisa também é que esse aconselhamento, ele era para ser assim, só para resolver dúvidas leves, não era para entrar com uma ação em nome dos empregados nem nada. E aí a Maya, ela acaba se sensibilizando e ela acaba querendo ir atrás de resolver o problema desse empregado. E o que acontece? O pessoal do sindicato fica bravo, porque eles não queriam que isso virasse um processo contra os empregadores. Eles deixam meio claro que era só pra fingir que o sindicato ali estava fazendo alguma coisa, levando o escritório para tirar dúvidas, mas eles não queriam se indispor contra os empregadores. Então, esse é mais um ponto que envolve direito do trabalho, que eu achei interessante trazer para falar o que isso representa. Na verdade, indo meio que de trás para frente, essa questão do sindicato. Existe um direito previsto na Constituição que é a liberdade sindical, que é o quê? Dos empregados poderem se associar, criar associações, organizações para poder defender seus interesses. Justamente por quê? Porque historicamente foi visto que o empregado sozinho tem muito pouca força de negociação perante o seu empregador.
Então, através de organizações, através de uma organização, ou seja, de um modo coletivo, existe uma maior força para poder negociar melhorias na condição de trabalho. Por quê? Porque você não está lá como uma pessoa querendo melhorias, você está lá como um grupo de pessoas. Então, para ter algum tipo de retaliação, acaba sendo mais difícil. Por quê? Porque vai ter que acabar prejudicando todo mundo. E a proteção da organização sindical dos trabalhadores, ela não está prevista só na Constituição do Brasil, ela está prevista também em instrumentos internacionais de proteção do trabalho, como em algumas convenções da OIT. A Convenção 87 da OIT, no artigo 2º, ela traz expressamente o direito dos trabalhadores de constituírem sindicatos e organizações para a defesa dos seus interesses enquanto trabalhadores. Tanto os empregadores quanto os trabalhadores, eles podem constituir suas organizações, então não é só os empregados que podem, né? Os empregadores também podem. Outra convenção que eu anotei é a Convenção 87, também no artigo 2º, traz aqui que um dever dos sindicatos deles se absterem de praticar ingerências uns nos outros, e em especial o sindicato, as organizações dos empregadores, dominarem ou colocarem as organizações dos trabalhadores sob o controle de uma empresa ou de uma organização de empregadores. Isso é considerado uma conduta antissindical, quando tanto uma empresa quanto uma organização de empregadores acaba controlando o sindicato ou organização de trabalhadores para que ele não exerça um papel muito ativo ou real de defesa dos interesses dos trabalhadores, que é o que acontece, o que dá pra ver nesse episódio da série The Good Fight, quando o sindicalista ele vai lá no escritório dos advogados e fala assim: o que vocês estão fazendo? Era só pra parecer que vocês estão ali ajudando a resolver as dúvidas, não era pra vocês criarem animosidade com os empregadores, a gerência ficou brava. Então mostra que na verdade esse sindicato ele sofre um controle, sofre uma ingerência, na verdade, dos empregadores, o que não poderia acontecer, sendo considerado assim uma conduta antissindical. E esse tipo de conduta não é uma invenção da série, né? A série traz o que acontece, já aconteceu muito e que precisou com o tempo ser identificado como uma conduta sindical para evitar que acontecesse. Essa conduta tem até vários nomes. Um dos nomes é Company Union, ou sindicato de empresa. Também é considerado como sindicato fantasma, e uma expressão que reflete isso, mas um pouco mais vinculado aqui no Brasil, é do sindicato pelego, que era quando o sindicato ele acabava defendendo mais os interesses do governo e das empresas, fazendo um controle dos empregados do que defendendo de fato seus interesses. Então essas condutas elas são consideradas antissindicais e por isso elas acabam sendo fiscalizadas ou devem ser fiscalizadas, por exemplo, pelo Ministério Público do Trabalho. E agora, né, continuando de trás para frente, falei primeiro da parte sindical, agora voltando para esse acordo que é feito através de uma confissão com o empregado. Eu fui pesquisar esse método Friedman, eu não achei nada específico dele, mas eu achei um que pareceu similar e que é real, que chama método Hyde, ou Hyde, que eu vou deixar aqui, que também envolve uma técnica de interrogatório que é usado envolvendo assuntos de crime, e que na série foi trazido para um contexto de trabalho, que envolve você conduzir um interrogatório dando a entender que existem elementos que indiquem para a culpabilidade dessa pessoa. Então, na série, como que é retratado que é feito esse interrogatório? É apresentado um CD falando que tem uma gravação dele mexendo e desviando os sapatos, os calçados, que trouxe prejuízo para a empresa, mas o CD, na verdade, está em branco. É dito que ele pode estar reprimindo a memória de ter feito isso, por isso que ele não lembra, mas que tem a gravação, e que se ele confessar, ele vai poder continuar trabalhando, só vai ter o desconto no salário de 40%. Esse método Hyde, ele também, assim como é dito na série que esse método Friedman ele não é aceito em muitos países, esse método Hyde que de fato existe, ele também não é aceito em muitos locais. Por quê? Porque ele acaba levando a confissões falsas. Porque você acaba induzindo a pessoa a achar, sob um contexto de pressão também, que ela realmente fez alguma coisa errada quando ela não fez e acaba confessando que fez simplesmente para sair daquela situação de 7 horas de interrogatório, 7 horas sendo dado a entender que você que existe um caso pronto contra você. Por isso, muitos países também não aceitam de fato esse método Hyde. Eu não sei se esse método Friedman que é usado na série realmente existe ou se foi utilizado
esse RID, mas eu achei interessante quando eu fui pesquisar para falar que realmente existe. E é legal trazer algumas coisas que na série, às vezes pode parecer que é tudo ficção, mas muitas coisas às vezes retratam situações e casos reais, mas só adaptado e com uma mudança ou outra de nome para poder ficar um pouco mais hollywoodiano, ficar um pouco mais científico, mas é legal ver os paralelos entre a arte, a série, a arte, o direito e a arte. E em um contexto de trabalho, fazer esse tipo de interrogatório, ele é bem passível de ser considerado uma conduta extremamente abusiva e assediadora. Se existe essa suspeita, a melhor coisa para se resguardar é, por exemplo, aplicar uma dispensa sem justa causa, pagar os direitos, porque senão vai ter que ser feito realmente uma prova de que isso foi feito. Não é possível chegar e forçar o empregado a confessar uma coisa que ele não fez dessa forma intimidadora e abusiva, que pode acabar sendo prejudicial para a própria empresa que está fazendo isso, e se ela teve um prejuízo ali que ela está querendo ter compensado pelo empregado, pode ser que isso vire um dano moral e acaba ficando muito pior. Outro aspecto tratado nesse episódio também envolve a questão da arbitragem. Por quê? No Brasil, como a relação de trabalho ela envolve uma presunção de que existe uma parte que é mais forte, que é o empregador, e uma parte que ela é hipossuficiente, que é o empregado, já que um tem ali, uma vez que um tá na mão de te contratar, pagar seu salário, e na mão do outro tá a venda da força de trabalho. E existe essa presunção, que é muito mais fácil para o empregador escolher te contratar, ou se você não agradar, não aceitar o que ele quer fazer, ele te mandar embora, do que o contrário. O empregado fala assim, se você não adequar o que eu quero fazer, eu vou pedir a conta. Pode até acontecer, mas a presunção que existe é que, em regra, quem tem mais força de negociação é o empregador do que o empregado. Por causa disso, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela não permite que sejam feitas individualmente negociações prejudiciais aos trabalhadores. Se for para melhorar, pode ser feito. Mas agora, durante o contrato de trabalho, prever condições que são direto ou indiretamente piores para o empregado, isso pode acabar sendo discutido na justiça. Justamente por isso, não é, em regra, permitido, por exemplo, a arbitragem, como é retratado na série. Porque na arbitragem, em vez de ir ao judiciário, acaba sendo escolhido um particular, é um meio alternativo de solução de controvérsias, que não é vinculado ao Estado, são particulares resolvendo um conflito ali. Dois aspectos que eu trouxe sobre o assunto é que existiu uma mudança em 2017 com a reforma trabalhista, trazendo a possibilidade, criando a figura de um trabalhador hipersuficiente. Segundo esse conceito, que ele é muito criticado porque dá a entender que o hipersuficiente seria que ele ainda teria mais força para negociar do que o empregador, né? Não é nem que ele estaria no mesmo nível para poder negociar de igual a igual para o empregador. Hipersuficiente passa uma ideia de que ele estaria até com mais poder de negociação do que o empregado. Então é um termo bem criticável, mas que faz um bom contraste aqui com a relação ao hipossuficiente, que é o mais vulnerável, com o hipersuficiente, que seria com mais poder de fogo, assim, de negociação. Não existia essa diferenciação até 2017, mas em 2017 foi criada essa figura do hipersuficiente. O que é o hipersuficiente? O hipersuficiente seria o trabalhador que ganha 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Esse valor, ele aumenta, ele muda todo ano, conforme vai tendo alterações de salário mínimo. Em 2021, esses 2 vezes o teto da RGPS está dando R$ 12.867,14. Então, o empregado que ganha a partir desse valor de salário, ele teria esse maior poder de negociação e, por causa disso, ele poderia fazer a previsão da arbitragem, ou seja, como ele é um empregado que tem uma renda maior, ele teria maior poder de poder defender seus interesses e seus direitos, então ele poderia prever a arbitragem como uma forma de solucionar os conflitos ali na relação de trabalho com o empregador. Mas, mesmo nesse caso do empregado receber essa renda, ele precisa partir dele a iniciativa de resolver por arbitragem ou contar pelo menos com a concordância expressa desse empregado. E também uma previsão que foi trazida em 2017, o caso de empregados que além de ter essa renda também tem diploma de ensino superior. Nesse caso, além de prever questões envolvendo resolver problema com arbitragem, seria possível negociar sobre quase tudo no contrato de trabalho, essa limitação que é mais, essa possibilidade que é mais restrita, em regra, nos contratos para trabalhadores que ganham menos do que isso, mas aí a CLT previu que para quem recebe, então, 2 vezes o teto do salário mínimo e tem diploma de ensino superior,
seria possível negociar de uma forma mais ampla, respeitados os princípios e direitos básicos trabalhistas, mas tirando o núcleo básico assim de direitos, seria possível ter esse maior poder de negociação. Também sofre bastante crítica tanto essa possibilidade de arbitragem quanto de negociação individual. Por quê? Porque o empregado, mesmo tendo um diploma de ensino superior e ganhando 2 vezes o teto do regime geral, que é um pouco mais de R$12.000, ainda assim esse empregado ele depende do trabalho para poder manter sua família, se manter, e ele não vai ter tanta força para negociar a condição de trabalho em igualdade de condições. É justamente por isso que, em regra, as negociações elas têm que ser feitas por meio de entidades coletivas, para evitar que o empregado especificamente sofra uma punição por não concordar com alguma coisa que o empregador quer mudar ali. Então, é criticado, mas a princípio essas previsões elas ainda não foram afastadas, elas continuam válidas desde 2017 e acabou permitindo fazer esse paralelo com esse episódio do The Good Fight, que mostra como que pode ser complicado se deixar a solto a possibilidade do empregado de negociar com o empregador ou de poder prever arbitragem. Mas é um assunto bem interessante que ainda com certeza vai ser muito discutido. E eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que empregados que ganham mais do que 2 vezes o teto que ganham mais de R$12.000 e têm diploma, eles têm poder de negociar as condições de trabalho com o empregador ou não? O que você acha? Você acha que sim ou não? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu acho que é uma situação bem complicada. Não sei. Eu acho que é uma situação bem complicada. Eu acredito que essa possibilidade, talvez, para empregados que ganham, por exemplo, milhões, como em emissoras de televisão, repórteres, jornalistas, que a figura desse trabalhador, ele acaba sendo um diferencial. Então, uma atriz, um repórter, um apresentador de jornal, que ele é a cara ali daquele programa, ele talvez tenha realmente um poder de negociação, porque se ele for para outro canal, vai acabar levando as pessoas que acompanham o trabalho dele para essa outra emissora, para acompanhar o trabalho dele em outro lugar. Mas, ainda assim, são trabalhadores de salários muito mais altos, muito mais elevados do que R$12.000. Por mais que esses R$12.000, né, sejam um salário elevado, como eu disse, para a média do que é o salário no Brasil, ainda assim, as pessoas que têm essa remuneração, eu não acredito que elas tenham realmente um poder de negociação como empregados que ganham mais de 100 mil por mês, ou às vezes até nem sei quanto, mas sei que é muito dinheiro. E talvez nesses casos sim, mas mesmo assim é uma situação meio delicada. Então, pro vídeo de hoje era isso. Essa série é muito boa, The Good Fight, tô assistindo. E até agora esse é o único episódio que fala sobre direito do trabalho, mas se tiver outros eu vou trazer. E enquanto isso, eu recomendo a série e que você assista os outros vídeos. Eu vou deixar a playlist, já tem alguns vídeos envolvendo análise jurídica de filmes e séries e desenhos e livros. E tá sendo muito legal de fazer esse tipo de conteúdo. Como sempre, se você tiver alguma sugestão de filme, livro ou série que você quer que a gente analise aqui no canal, deixa nos comentários. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar com quem se interessa sobre assuntos do direito, sobre séries e filmes. E até a próxima. Tchau, tchau!